Louvamos a Bom, Deus Josué. por mais esta manhã, louvamos a Deus por mais esta oportunidade, pela graça do Senhor, que se renova, né? Pelas suas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Louvamos a Deus pela vida da Vera, por esse momento, que o Espírito Santo possa falar muito conosco. Amém. Através da vida da Vera, uma pessoa muito querida nossa, minha, né? De muitos anos. Né? Deus abençoe, Vera. Fique à vontade. Bom, primeiro, estou muito contente de poder ver muita gente que eu não via há muito tempo, né? E a gente fica feliz de saber que as pessoas estão acompanhando, estão permanecendo, estão lutando, estão vencendo. Isso é uma alegria para o nosso coração. Depois, ontem, o Maurício deu um panorama enorme, né, dos últimos acontecimentos na época da Semana Santa real, né, daquilo que acontecia de fato naqueles dias. E ele falou algumas coisas que eu concordo plenamente com ele. Eu sempre tive essa questão da Semana Santa, que a igreja traz com um rito muito rígido, né, muito certinho ali. Sempre me incomodou muito isso, né? Porque a gente sabe que tudo aquilo foi verdade, é real, mas não é aquilo só, né? Não é só aquela ideia da tristeza, a ideia do sofrimento, a ideia do martírio e tudo aquilo, mas aquilo é um propósito, aquilo tem um motivo para ter acontecido. E o motivo é que é importante, né? O grande motivo do amor, do grande amor de Deus derramado através da vida de Jesus sobre toda a humanidade. Então, é esse sentimento que sempre me ficou, e foi muito bom ter ouvido o Maurício ontem. E a minha fala começa após a ceia, né? Então, nós vimos que Jesus foi preparando os discípulos por toda a sua vida, mas nesses últimos dias ele intensificou as aulas, né? Foi assim um curso bem rápido, porque ele tinha pressa de ir embora e precisava deixar aquele povo estabilizado, né? Assim, alicerçado em tudo aquilo que ele tinha falado e preparado para tudo que ia acontecer. A gente sabe que é muito difícil esse tipo de preparação, porque nós também, se sabemos que alguém vai partir, é difícil se preparar para isso. É muito difícil você dizer, não, eu estou em paz, estou tranquila com essa situação. É um sentimento muito forte. Mas aí Jesus, logo após a ceia, convida os discípulos para irem a um monte, né? Ele convida para estarem orando com ele. E ele começa, então, a orar e começa a se sentir muito angustiado e apavorado. Eu vejo esses momentos mais pelo lado de Jesus homem, pelo Jesus como nós, exatamente humano como nós. Então, ele orou a Deus. A minha alma está profundamente triste até a morte. E ele pede para que os discípulos fiquem ali com ele e orem com ele, né? E a gente sabe da história que eles acabam dormindo e por 3 vezes Jesus retorna e eles estão dormindo. Então, é difícil, até esse sentimento de tristeza causa essa vontade de fugir, essa ideia de se afastar. E Jesus ora ao Pai nesse momento, né? Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E a gente vê ali que Jesus está fazendo ainda, determinado a continuar fazendo a vontade de Deus. A vontade que ele sabia qual era e sabia do peso disso, né? Mas ele se determina a fazer aquela vontade, independente das consequências que ele sabia que ia ter que enfrentar. E
e ele alerta os discípulos, né? Vigiai e orai para não entrardes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, ele reconhece que nós, por nós mesmos, nós como humanos, não damos conta de coisas tão pesadas, né? Para nós é muito difícil isso. Enquanto Jesus falava com eles e estava orando e tal, chegou Judas para entregá-lo, né? E Jesus fala com eles: vocês vêm me prender com espadas e com porretes, mas eu estava todos os dias no templo ensinando e vocês nunca me prenderam. Mas eu sei que isso é para que toda a Escritura se cumpra. Então, ele tinha muito claro que tudo aquilo que ele tinha que passar era cumprimento de Escritura, desde o Velho Testamento, de todas as coisas que nós sabemos de Isaías, todos os textos que a gente vê nos profetas, aquilo tinha que ser cumprido. Enquanto eles estavam ali prendendo Jesus, tal, um dos discípulos vai e corta a orelha de um dos servos do sacerdote. E Jesus já o repreende, né? A gente sabe que Jesus o cura em outro evangelho, e repreende, dizendo: você não sabe que tem que ser cumpridas as Escrituras? Não pode ser de outra maneira. Então, se eu quisesse, eu poderia pedir ao Pai e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Então, ele poderia, se ele quisesse, ser liberto daquilo. Mas não era o propósito de Deus, então ele não iria fazer isso. E na primeira hora, então, depois, na sequência de todos esses acontecimentos, na primeira hora, ao romper do dia, os principais sacerdotes e anciãos o entregam, se reúnem, resolvem que realmente querem matá-lo e o entregam a Pilatos. E Pilatos o interroga por várias vezes e fala para ele, né? Tu és o rei dos judeus? Ele diz: tu o dizes. E depois dele ter dito isso, ele não fala mais nada. Ele se cala. E aí ele vai para Herodes, Pilatos manda ele para Herodes, Herodes manda de volta para Pilatos, e eles ficam assim impressionados de ver que Jesus não se defende, ele não fala nada, ele não... Mas a própria palavra, e ele vivia essa palavra, ele conhecia muito bem, em Salmo 46:10, a gente ouve lá, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, nós vemos que Jesus viveu essa palavra nesse momento mais difícil, nesse momento mais conturbado, né? Tão complicado. Ele se calou e deixou que as coisas corressem conforme teriam que correr, conforme teriam que acontecer. O povo foi, durante todo esse tempo, incitado a pedir a morte de Jesus, né? Então, os sacerdotes, os poderosos da época lá na área religiosa, incitaram o povo a isso. E o povo foi tão determinado que eles pediram a crucificação de Jesus e eles mesmos se deram né? Eles mesmos se acusaram. Eles diziam assim: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então, eles sabiam que estavam fazendo alguma coisa que tinha consequência, né? Só não sabiam que, no momento, estavam matando o Filho de Deus. Mas nós sabemos que fazia parte do propósito. Então, esse silêncio de Jesus e todas essas coisas que aconteceram, os fatos que foram acontecendo, é o que me chama muito a atenção, porque nós, se fôssemos nós, certamente iríamos reclamar, iríamos tentar nos esquivar, tentar nos livrar de qualquer maneira dessa situação. Nós íamos espernear, gritar, e ele tomou essa atitude de obedecer, ser fiel à proposta que Deus tinha e o propósito que ele fez com Deus, né? Deus o mandou para isso e ele cumpriu. E em João 10:17, ele
A palavra diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, Jesus tinha plena convicção de tudo que ele ia passar e de que ele iria retomar essa vida. Retomar a vida que ele tinha com o Pai, que era a vida perfeita que ele sempre teve com Deus. Isso me leva a pensar em como é que nós estamos vendo, crendo e vivendo as promessas que Deus tem para nós, tanto as promessas que estão na Bíblia, como as promessas que Deus nos fez através de profecias. Então, tanto na nossa vida pessoal, quanto na vida do grupo. E aquilo que me chama a atenção é de que nós precisamos conhecer essas promessas. As da palavra, por vezes nós conhecemos, temos a oportunidade de ver, reler, mas eu creio que tem muita coisa que nos foi dado, nos foi prometido, e que nós perdemos ou deixamos assim, sem caminharmos e conferirmos aquilo que está sendo cumprido, aquilo que nós estamos caminhando e ajudando, não sei se é essa palavra, a cumprir. Fazendo a nossa parte, sabe? Sendo determinados como Jesus foi determinado, a cumprir a palavra em toda a sua integridade. Nós somos falhos, temos as nossas dificuldades, Deus sabe disso. Quando Ele nos entregou essa obra, Ele sabia das nossas limitações, mas até onde nós estamos lutando e nos exercitando a obedecer e fazer a vontade de Deus para esse momento onde nós estamos inseridos dentro da história, de toda essa história de Deus, de todo o plano de Deus para todas as vidas, para todas as nações. Então, eu pensava nisso, né? A determinação de Jesus. Nós temos... o cumprimento do Evangelho não é só cumprir a letra, mas é uma atitude cristã. E essa atitude tem que ser revista em nós por muitas vezes, por muitas coisas, acho que todos os dias, né? Então, o que eu queria deixar era isso. A força, né? O poder de Jesus em dar conta de tudo isso que ele recebeu para fazer, poder entregar para o Pai uma obra completa, está na determinação dele, na fidelidade e na obediência. Então, ainda que sofreu tudo que sofreu, mas chegou numa vitória plena e satisfatória para ele e para Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a rever, na medida do possível, tudo aquilo que ele nos falou, tudo aquilo que ele foi nos orientando. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Né? Está aberto para orarmos, irmãos. Bom, Carlos, deixa eu só dar uma pequena contribuição aí na palavra da Vera. Vera, Deus me despertou hoje, eram umas 4:30 da manhã, justamente para orar sobre as promessas que nós temos no grupo, né? Individuais e também com os nossos amados irmãos aí. Então, eu me lembro que lá atrás, nas nossas reuniões de assistentes, os dirigentes, eles faziam uma reunião no sítio, sempre no começo do ano, e eles traziam... Eu me lembro que o Maurício dividia com a gente umas 3 páginas de profecias, né? Para nos lembrar e estar orando assim, por tudo que o grupo é diante de Deus, né? E as nossas vidas.